Muitas notícias e informações para começar. Após carta endereçada a Nicolás Maduro, o governo brasileiro descarta retirar a embaixadora na Venezuela. Mas a Venezuela não tem visto a situação de forma tão simples. Vamos acionar a nossa reportagem? Vamos a Brasília, Aline Beckett, ao vivo, já conectada com a gente. Aline, seja muito bem-vinda. Ótima noite a você. Quais são as atualizações dessa quase crise diplomática, hein? Bem-vinda. Obrigada, Daniel. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Bom, isso tudo começou depois que a polícia venezuelana publicou um post em uma rede social onde tinha a imagem da bandeira brasileira e a silhueta do presidente Lula com a seguinte frase: "Quem se mete com a Venezuela se dá mal". Esse post foi publicado na última quinta-feira, ele já foi retirado do ar também, mas o governo brasileiro encarou isso como uma provocação direta ao Brasil e ao presidente Lula também. Em resposta a essa provocação, o Itamaraty publicou uma nota manifestando surpresa e indignação com relação aos ataques de Maduro ao governo brasileiro. A nota destacou o tom ofensivo das falas de Maduro e enfatizou que o Brasil não pode ficar em silêncio mediante a esse caso de desrespeito ao símbolo nacional e ao presidente também. Eu lembro a vocês que essa crise na relação entre Maduro e Lula começou após as eleições presidenciais na Venezuela em julho, se intensificou durante a cúpula dos BRICS, onde a Venezuela tinha o interesse de entrar para o bloco, e agora especula-se a convocação da embaixadora brasileira na Venezuela, Glivânia Oliveira, que não está em discussão. E o governo brasileiro descarta essa possibilidade de trazê-la de volta justamente para não intensificar essa crise nas relações e também manter os diálogos abertos. Mas aí não para por aí. Hoje, o governo venezuelano publicou uma nota em resposta ao Brasil, voltou a criticar o Brasil, acusou o Brasil de agressão descarada e grosseira contra Nicolás Maduro. A Venezuela classificou a nota do Brasil como incompreensível e disse que o Brasil se passa por vítima, ao invés de reconhecer o seu papel como agressor. Daniel, a gente continua acompanhando por aqui essa repercussão e os próximos movimentos que devem surgir a partir dessa nova nota publicada pela Venezuela. É isso, escalada de tensões entre Venezuela e Brasil. A gente continua checando, averiguando naturalmente os posicionamentos dos dois países. A Aline Beckett volta daqui a pouco com outras notícias e informações. E para comentar os assuntos mais importantes do dia, Cristiano Vilela aqui com a gente ao vivo. Cristiano, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. Claro, para abrir esse bloco de análises aqui no Jornal Jovem Pan, essa escalada de tensões entre Brasil e Venezuela, já seria uma crise diplomática do ponto de vista das relações internacionais. Quais são os recados enviados pela Venezuela quando órgãos ligados ao governo federal acabam emitindo esse tipo de mensagem por meio das redes sociais? Polícia bolivariana falou: quem se mete com a Venezuela se dá mal. E o Brasil errou em ter respondido, emitiu uma nota, o Itamaraty, né? Caniato, uma ótima noite a você, a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, a Venezuela ela vem fazendo com o Brasil hoje o que já faz há muito tempo com outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, que é criar ali um conflito artificial, no sentido de fazer uma propaganda interna, de gerar um argumento interno para a sua torcida, para os seus apoiadores, no sentido de demonstrar que existe uma grande campanha internacional contra o regime bolivariano da Venezuela. O que, na verdade, não tem o menor fundamento, e o Brasil, ele apenas acaba sendo o bode expiatório, acaba sendo a bola da vez, justamente por conta da posição tíbia com que faz críticas pontuais ao regime venezuelano. Você vê que em momento algum o governo brasileiro falou grosso, foi duro, exerceu a liderança regional que deveria exercer por ser o principal país da América Latina. Mas não, o governo brasileiro faz críticas pontuais e mesmo assim o regime venezuelano não dá a mínima, se utiliza desse expediente para jogar para sua torcida e gerar essa crise artificial. De acompanhar muitos artigos, vários analistas que falam que trata-se de uma bravata retórica de Nicolás Maduro, mas muitos acabaram elogiando o posicionamento do Itamaraty. Mas, ao mesmo tempo,
desconfiaram. Por que esse posicionamento agora, se o grupo que hoje comanda o governo federal tem um alinhamento histórico com o Nicolás Maduro e com a Venezuela? É preciso parar e refletir sobre isso. Também sobre o posicionamento de veto à entrada da Venezuela no bloco dos BRICS, mas também aos posicionamentos do passado, né, que permitiram que outros países não tão democráticos integrassem o grupo dos BRICS. Pois é, exatamente. Você tem, no caso brasileiro, por exemplo, do governo brasileiro, o partido do presidente da República, por exemplo, reconhece a vitória de Maduro. Você vê as falas do governo em relação à Venezuela, por mais que às vezes tenham um aspecto crítico, mas são falas muito mais suaves do que falas em relação, por exemplo, a Israel ou outros atores políticos, até a Argentina, que é uma democracia, que não tem nenhuma restrição aos direitos humanos, acaba recebendo falas mais agudas por parte do governo brasileiro. Então, esse tipo de situação que acaba colocando dois pesos e duas medidas gera uma incoerência. E essa incoerência, o preço por essa incoerência, o Brasil está pagando na sua política internacional.